Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. País tem menor percentual de casos de Covid desde o início da pandemia. Governo brasileiro defende investigação sobre massacre de civis na Ucrânia. E os jogos da noite pela Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro estreiam com vitória na fase de grupos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. Os casos de síndrome respiratória aguda provocados por Covid atingiram o menor percentual desde o início da pandemia no país. Vamos entender melhor com o Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo um levantamento da Fiocruz, os casos confirmados de Covid-19 nas últimas 4 semanas representam cerca de 50% das notificações de síndrome respiratória aguda em todo o país. Agora, no período mais crítico da pandemia, esse índice chegou a 96% dos registros. O estudo mostra ainda que nos últimos 7 dias, o número de pacientes graves, somando todas as síndromes respiratórias, foi menor do que 6 semanas atrás, o que indica uma tendência de queda. Mas os especialistas alertam, metade dessas notificações tem sido entre crianças com até 4 anos de idade. Salsi. Fica esse alerta, não é, Léo? Obrigada pelas informações. Já São Paulo registrou a menor média móvel de mortes por Covid desde o início do ano. Os detalhes com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite a você e a todos. A média móvel de mortes registrada nesta quarta foi de 42 óbitos, a menor desde 15 de janeiro. Em fevereiro, por exemplo, a média móvel chegou a quase 300 mortes por dia. Segundo a secretaria, ainda comparando com o pico da variante Ômicron no início do ano, o número de pacientes em leitos de UTI diminuiu 86%. O governo acredita essa melhora expressiva nos índices aqui no estado à vacinação. Mais de 90% da população elegível está imunizada contra a Covid. Mas vale um alerta com os feriados que vêm pela frente. A plataforma Infotracker, que monitora a Covid no estado, aponta que a capital e a região da Baixada Santista têm tendência de alta na transmissão do coronavírus. Salsi. Obrigada, Giovana. O Departamento de Defesa americano disse que a Ucrânia pode vencer a guerra contra a Rússia, mesmo que haja risco de um conflito prolongado. O órgão anunciou que as tropas russas concluíram a retirada de Kiev, a capital ucraniana, e que os soldados serão reagrupados para lançar um novo ataque contra a região separatista de Donbás. Já a OTAN alertou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não desistiu de ocupar toda a Ucrânia. E o Itamaraty defendeu uma investigação e lamentou notícias e imagens de abusos e violência em Bucha, nos arredores de Kiev, na Ucrânia. O Matheus Scavazini tem os detalhes agora para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O Ministério das Relações Exteriores se solidarizou com as famílias das vítimas e com o povo ucraniano e defendeu a proteção de civis e o de respeito ao direito internacional humanitário. O Itamaraty lembrou que o Brasil é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e permanece ativo nas discussões sobre o fim dos conflitos. A diplomacia brasileira defende que seja feita uma investigação completa para apurar responsabilidades sobre os massacres contra civis. Imagens mostram mortos com sinais de tortura jogados em valas. Salsi. Imagens horrorosas, né? Obrigada, Matheus. A Dinamarca recebeu nesta quarta-feira um carregamento de equipamentos militares vindos dos Estados Unidos. O correspondente Vandrei Pereira tem as informações. Vandrei, boa noite. Olá, Salsi, muito boa noite. O armamento vai ser levado para a Polônia com o objetivo de reforçar a presença militar na Europa. O chefe do exército americano, o general Mark Milley, afirmou que a guerra na Ucrânia pode se prolongar durante anos e que a chance de um conflito internacional está
cada vez maior. O Pentágono anunciou que soldados ucranianos receberam um treinamento para usar drones armados do modelo Switchblade. Os Estados Unidos já enviaram cerca de 100 desses drones para a Ucrânia combater a invasão russa. A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional anunciou que entregou 5.000 satélites Starlink para a Ucrânia. A parceria entre a Casa Branca e o bilionário Elon Musk vai ajudar o país a se manter conectado à internet, apesar dos bombardeios. Salsi. Obrigada, Vandrei. Um vídeo que circula na internet mostra soldados ucranianos executando militares russos que teriam sido capturados durante a guerra na Ucrânia. As imagens foram verificadas pelo jornal americano The New York Times e teriam ocorrido depois da retirada de tropas russas da região de Kiev. O Japão classificou pela primeira vez os ataques russos na Ucrânia como crimes de guerra. A correspondente Silvia Kikuchi traz ao vivo mais informações para a gente. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A declaração é do chefe de gabinete do governo japonês depois do massacre de civis em Bucha, perto da capital Kiev. Segundo Hirokazu Matsuno, matar civis inocentes é uma grave violação dos direitos humanos e é sim um crime de guerra. Várias cidades aqui do Japão já se preparam para receber os refugiados ucranianos. Uma delas é Sagamihara, que fica a 35 quilômetros de Tóquio e reúne móveis e eletrodomésticos com apoio de empresas locais para doar aos refugiados. Outras prefeituras providenciam apartamentos públicos, além de sistemas de tradução e suporte médico e educacional aos ucranianos. O Japão já recebeu mais de 400 refugiados vindos da Ucrânia desde o começo da invasão russa. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas atualizações. E agora o futebol no JR 24 horas. Mais 4 brasileiros estrearam na fase de grupos da Libertadores. O atual bicampeão Palmeiras e o Atlético Mineiro começaram bem, assim como o estreante RB Bragantino. Já o América Mineiro perdeu em casa. O Independente del Valle, do Equador, abriu o placar com Sornosa, ex-Corinthians e Fluminense. No fim do jogo, o Biliar se aproveitou o contra-ataque e ampliou. América 0, Del Valle 2. No outro jogo do grupo, o Atlético Mineiro visitou o Tolima, da Colômbia. O venezuelano Savarino deu o passe para o argentino Nacho Fernandes fazer 1-0. Na etapa final, Júnior Alonso desviou de cabeça e Tchê mandou para o gol. Final, Tolima 0, Atlético Mineiro 2. O RB Bragantino recebeu o tradicional Nacional do Uruguai. Ítalo de cabeça marcou o primeiro gol da equipe de Bragança pela principal competição sul-americana. No segundo tempo, Johan tocou para o equatoriano Andrés Hurtado, que ampliou. RB Bragantino 2, Nacional 0. O bicampeão Palmeiras foi a Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira. E Dudu abriu o placar logo aos 7 minutos. Rafael Veiga arriscou de longe e acertou o canto, 2-0. No começo da etapa final, Rafael Navarro fez o primeiro gol dele pelo Palmeiras. 5 minutos depois, Wesley cruzou e o atacante ex-Botafogo marcou o segundo dele, o quarto do Verdão. Final, Deportivo Táchira 0, Palmeiras 4. E pela Copa Sul-Americana, Internacional e Fluminense estrearam na fase de grupos. No Maracanã, o campeão carioca saiu na frente do Oriente Petroleiro, da Bolívia, com Cristiano. Samuel Javier tocou para o colombiano Arias fazer o segundo. Na etapa final, William Bigode cruzou e o zagueiro Zaspi marcou contra. Final, Fluminense 3-0. O 9 de outubro, do Equador, recebeu o Inter. Tyson roubou a bola e tocou para Maurício fazer o primeiro. 1 minuto depois, Tyson deu passe para Wesley Moraes ampliar. No segundo tempo, quem brilhou foi Mauro da Luz. Ele marcou 2 vezes e garantiu o empate do vice-lanterna do campeonato equatoriano. Na Liga dos Campeões da Europa, o francês Benzema comandou a vitória do Real Madrid sobre o atual campeão. E o Villarreal derrotou um dos únicos invictos da competição. O time espanhol, que é chamado de Submarino Amarelo, recebeu o Bayern de Munique e abriu o placar com 7 minutos.
Parejo chutou e Danjuma completou para o gol. No segundo tempo, o Villarreal acertou a trave com Gerard Moreno. E o atacante espanhol quase marcou do meio de campo, após erro do goleiro Neuer. Mas ficou assim, Villarreal 1, Bayern 0. Fazia mais de 3 anos que o time alemão não passava em branco num jogo da Champions. A partida de volta será terça-feira, em Munique. Chelsea e Real Madrid jogaram em Londres. Com 9 minutos, Vini Júnior mandou no travessão. Aos 20 minutos, Benzema lançou o brasileiro, que cruzou na cabeça do francês. 1-0 para o Real. 3 minutos depois, Modric levantou na área e Benzema fez o segundo. Sem chances para o goleiro Mendy. O brasileiro naturalizado italiano, Jorginho, deu o passe. Havertz diminuiu para o Chelsea. No começo do segundo tempo, Mendy deu um passe curto. E adivinha quem aproveitou? Ele mesmo, Karim Benzema. O francês é o 4º jogador da história a marcar 3 gols em 2 partidas seguidas da Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo, Messi e o brasileiro Luiz Adriano são os outros. Na terça que vem, o Real se classifica mesmo se perder por 1 gol de diferença em Madrid. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.